Boa noite, meus irmãos da Igreja Presbiteriana Nova Betânia de Mossoró, das nossas congregações no Rio Grande do Norte, aqui em Mossoró, Patu, Almina Afonso e Antônio Martins, e em Catolé de Rocha, na Paraíba. Antes de ler a Bíblia Sagrada, eu quero orar com todos vocês. Deus e Pai, suplicamos a Tua graça bendita sobre nossa vida, ilumina nosso coração, Senhor, para falar e expor a Tua palavra e que seja de lição para quem fala e para quem ouve e que, ó Deus amado, essa exposição da Tua palavra edifique nossas vidas. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos ler na Nova Almeida Atualizada, livro de Filipenses, capítulo 3, versos 17 a 21. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deveriam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Quero, nesta noite, trazer para vocês a exposição da palavra de Deus. Queria que você prestasse bem atenção. Eu quero destacar os versos 18, 19 e 20. No verso de número 18, a frase inimigos da cruz de Cristo. Olha, meus queridos, os inimigos da cruz de Cristo foram conhecidos e os nomes deles são os fariseus, judeus, são os gentios, romanos e de todos os demais povos da época que não creram e se tornaram incrédulos da vinda do Messias, do recebimento do Messias, que veio para ser o Redentor de todos os povos, e aqueles que não creram e ainda hoje não creem, eles se complicarão com as consequências da eternidade. Todos são inimigos da cruz, os que não creem, pois eles não aceitaram a morte de Jesus Cristo na cruz para ser a salvação deles. A cruz foi o preço pago por Jesus Cristo para libertar o homem da escravidão do pecado e ele ser redimido de seus pecados e poderem fazer parte do povo eleito de Deus para ser herdeiros da vida eterna. Em segundo lugar, eu quero falar nesta noite do verso 19. O destino deles é a perdição. Para todos aqueles que não creram em Jesus Cristo, o fim nesta vida é a morte. E no interregno, depois da morte física até a volta do Senhor Jesus, nesse interregno, eles irão para o inferno, estarão lá para amargar na consciência as consequências da morte espiritual, física, e depois serão condenados
a morte, indo para o lago de fogo, onde será a segunda morte, onde será para toda a eternidade. Em terceiro lugar, na nossa introdução, o verso número 20, que diz: nossa pátria está nos céus. Aqui, diferente de quem não creu em Jesus, os que creram terão um destino completamente ao contrário. Eles terão os seus pecados remidos e o Senhor Jesus, como Redentor, ele já veio para restaurar o homem pecador, perdoando ele através do Evangelho da Salvação, para que ele tenha a garantia de ter a vida eterna. Eita, que coisa gostosa ser crente, né? Essa é a garantia que se encontra em Jesus Cristo, quando ele trouxe o Evangelho da Salvação, a justiça da fé, para assim justificar todos aqueles que se arrependeram e creram no Salvador e creram em Jesus Cristo. Então vamos para o nosso estudo. Em primeiro lugar, o verso 18. Eu quero compartilhar isso aqui com vocês. O verso 18, que diz: inimigos da cruz de Cristo. Paulo, ele não teve rodeios aqui para os filipenses. Ele fala sobre aqueles que participam da igreja, mas na verdade estão lá fazendo corpo lá, fazendo parte, mas são inimigos da igreja, amado. Eles estão cheios de querelas, cheios de falsas doutrinas, comportamento estranho, tudo isto para tumultuar a vida da igreja de Cristo. Paulo chama a atenção dos filipenses aqui quanto a este tipo de oposição do inimigo, né? As oposições do mal. Ele orienta os filipenses para não ir na conversa destes inimigos e assim neutralizar a ação perversa do inimigo que se encontra na igreja, para afastar os crentes, mas que os crentes devem afastá-los a fim de que eles não perturbem a vida da igreja. Olha, amados, Paulo, ele chamou em outra oportunidade a atenção, amados, dos crentes, para eles se tocarem e não dar a mínima importância para os falsos mestres, os falsos doutrinadores. Está lá em Gálatas, capítulo 1, verso 7, que diz assim: o qual, na verdade, não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o Evangelho de Jesus Cristo. Ele foi forte, né? Aqui, e ele citou aí isso aí. Olha, a orientação aqui de Paulo aos filipenses, para ele reagirem aos inimigos da cruz de Cristo, ele diz para eles usarem o testemunho da fé cristã, que o próprio Paulo era um exemplo para ele, para aqueles filipenses, para eles estarem prontos a agir com a palavra de Deus, porque eles, ao conhecerem a verdade, eles podem neutralizar a mentira que muitas vezes estão com essas pessoas. Não dá nenhuma brecha para o inimigo da cruz de Cristo. Paulo botou quente aqui, né? Mas colocar a fé em prática, tudo aquilo que os filipenses aprenderam com a palavra de Deus, da doutrina, né? E poder combater esses falsos mestres que só trazem males para a igreja, geradores de confusão e dissolução do meio do povo de Deus.
O ensino da palavra de Deus é algo para atender completamente o crente, que deve estar sempre prevenido, estudando permanentemente a palavra de Deus, buscando na oração Deus e crescendo na maturidade da fé para anular as investidas do inimigo em suas heresias que surgem no meio da igreja para impedir o crescimento da igreja. Os falsos mestres são aqueles líderes que estão presentes no meio do povo de Deus e sempre no objetivo de colocarem-se contra a fé, contra a palavra de Deus. Em segundo lugar, eu quero tratar do verso 19, o destino deles é a perdição, está claro aqui, né? O destino deles é a perdição. Paulo, ele tranquilizava os filipenses sobre o destino dos opositores, né? Em primeiro lugar, o destino deles é a perdição. Não há como mudar essa situação, não há como escapar dessa condenação. Eles amargarão o resultado dessas heresias. Os inimigos da cruz de Cristo não lograrão êxito, não terão como sustentarem dentro do quadro de traição que eles ensinam dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, dentro dos que estão na verdadeira fé. Olha, Deus é implacável contra aqueles que se opõem. Eles poderão até certo ponto agirem livremente no meio da igreja, mas no momento de Deus, eles pagarão o alto preço da condenação, porque eles terão perdição, eles serão perdidos. Olha, em segundo lugar, aqui no verso 19, o Deus deles é o ventre. Olha que coisa forte que Paulo diz aqui para os filipenses. O Deus deles é o ventre. Estes são os inimigos da cruz de Cristo. Queriam agradar a eles mesmos, que são aqueles que se acham que são carinhosos, né, certinhos, e que usa então a mentira e o engano e se aproveita dos outros, né? Ele se enfronha no meio da igreja para obter vantagens ali, para fazer as cisões dentro do corpo de Cristo. Gostam de ser o centro das atenções, a busca de alguns tipos de fama passageira, e muitas vezes pelos seus enganos monopoliza os demais outros que não estão atentos a essa ação negativa e mentirosa dos que estão aí para tentar enganar. São ocos da fé, esses falsos mestres, inimigos da cruz de Cristo, esses que têm como Deus o ventre, eles mesmos, o ventre, ele mesmo, né? É isso que Paulo está dizendo para eles. São ocos da fé verdadeira. Eles não têm a fé verdadeira. Tudo que eles amealham no meio do povo de Deus, né? Com a sua esperteza de engano, amado, por algum tempo termina como uma pandemia e se retiram as máscaras. Por essa razão, o próprio Paulo falava a Romanos o seguinte, olha, Romanos 11:15, portanto, não deveriam surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça, a fim deles, o fim deles será conforme as suas obras. Então não é fácil a condenação. Deus está atento, ele pode enganar, mas Deus está atento a todos os males que os falsos, os crentes carnais, os crentes comuns fazem no meio da igreja.
Vejamos outra coisa que Paulo fala para eles em terceiro lugar. A glória deles está naquilo de que deveriam se envergonhar. Eles deveriam se envergonhar dessas maldades que eles fazem, né? Os inimigos da cruz de Cristo. Deveriam verificar que são pecadores e estão condenados ao inferno, em especial estes opositores que vivem dentro da igreja e parece que conhecem a verdade, e se conhece a verdade, eles só fazem maldade, né? Não só para ele, mas para os outros. Essa é a vontade humana, amados, que tenta se sobrepor sobre a verdade. A única maneira de ser mudado o destino nesta vida é o arrependimento dos pecados e o reconhecimento da vontade de Deus, do sacrifício feito por Jesus Cristo para salvar o homem que ouve a voz do Evangelho e crê na salvação eterna. Estes, né, serão salvos, né, e terão um outro destino. A única glória nesta vida está na cruz de Cristo. E Paulo falou aos Gálatas no capítulo 6, verso 14, o seguinte: mas longe de mim gloriar-me senão na cruz de Cristo, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo, né? Que maravilha! Em terceiro e último lugar, nossa pátria está nos céus, verso de número 20. Olha, a pátria dos inimigos da cruz de Cristo é o mundo e as suas atrações. Eles só pensam nesta vida de obter poderes e riquezas, tudo que eles podem ter para satisfazer o seu desejo de consumistas deste mundo. O mundo é tudo para os inimigos da cruz de Cristo. Em nome de obter o que quer, o homem faz tudo, quer seja certo ou errado, para ter o que deseja. Não importa o preço que eles terão de pagar para obter vantagens e enganar o próximo aqui na terra. Estes inimigos da cruz de Cristo simplesmente desconhecem que a realização do homem, que ele traga prazer, felicidade, alegria, não está nos desejos pessoais, não está na realização da sua vontade, mas estão em Jesus Cristo, que supre o homem com a verdadeira felicidade, de prazer, de esperança, para a realização completa do homem em todos os tempos e na eternidade. Os inimigos da cruz de Cristo estão atrelados apenas ao mundo, como na advertência para mostrar ao mundo que nada oferece de felicidade para ele. Olha o que é que o apóstolo João faz em 1 João 2,15: não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. As glórias humanas, Ana Lu, as glórias humanas, né? As glórias humanas pelos homens, do ponto de vista humano, que não garantem nada para ser, sempre é algo totalmente passageiro, e assim eles deveriam se envergonhar, né, do mal que o homem mal faz contra si próprio. O Evangelho de Jesus Cristo foi dado para o homem recomposto do pecado que levou para a condenação e morte eterna. Não haverá pátria celestial para não reconhecer que é pecador e condenado à morte eterna. Enquanto o homem se mantiver inclinado para a sua própria vontade, ele não tem como reconhecer uma nova pátria, felicidade, paz, alegria para todo sempre. Que Jesus Cristo é ter a vida mudada e voltada apenas para Deus,
e Paulo fala sobre esta situação aos Romanos, capítulo 8, verso 5. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. E eu quero concluo em 3 pontos. Em primeiro lugar, todos aqueles que trocam a verdade pela falsidade não poderão viver a vida nova pensando na glória de Deus. Quando o homem crê e vive verdadeiramente, ele vence os inimigos da cruz. Olha, em segundo lugar, os que mantêm-se incrédulos diante da verdade da palavra de Deus, que procura a realização deste mundo, o destino dele, diz o verso 19, é a perdição. E em último lugar, para todos os crentes que creram verdadeiramente em Jesus Cristo, a sua morada eterna já está sendo preparada pelo Senhor Jesus Cristo. Nossa pátria está nos céus. E eu quero concluir, quero terminar. Olha, vou contar uma história, Dedé. Embora não nos seja desconhecida a tentativa de desarraigar Deus no tempo da Revolução Francesa, né? Talvez colocando-se em seu lugar a deusa da razão na Revolução Francesa, para fazer assim uma chacota ou uma oposição a Deus, eles pegaram uma mulher e transformaram numa deusa da razão. Bem, ela teria que mostrar toda a vaidade, né, na vida. Bem, assim houve na Revolução Francesa. Em meio à agitação ateísta vitoriosa na França durante o regime do terror, foi colocado num carro de triunfo uma atriz de nome Mailette, sendo chamada, né, de deusa da razão. Deusa da razão. Isto foi no ano de 1793. Bem, 15 anos mais tarde, em 1808, quando o doutor Ristorini, que residia perto de Nápoles, na Itália, para socorrer uma cliente em estado desesperador. Ao chegar, foi levado ao sótão de um bar, onde, sobre esteiras e farrapos, se achava uma mulher na ânsia da morte no fim, ainda pintada, o que fazia desaparecer a cor pálida daquela criatura prestes a se despedir desta terra. Depois do exame médico, o doutor Ristorini perguntou-lhe quem era ela, e com espanto e atônito ouviu dela as palavras da moribunda: eu sou a deusa da razão. No mundo é assim, as glórias terrenas têm o seu fim. Creia em Jesus Cristo e você será para todo sempre salvo. O seu fim é a pátria dos céus prometida por nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amém.